Oi, pessoal, está no ar mais um episódio do nosso DEFcast, da Defensoria Pública do Estado do Paraná. E hoje nós trazemos uma convidada muito especial, Marcela Ortolan, a nossa psicóloga do Nudem e do RH. Bem-vinda, Marcela! Muito obrigada, Thaís, pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Marcela, eu vou te apresentar agora, né, formalmente aqui para o pessoal, né? Ela tem um currículo bem extenso, gente, mas que vale a pena vocês conhecerem mais sobre ela. A Marcela é psicóloga aqui da Defensoria Pública, ela é formada pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em psicologia jurídica e psicologia comportamental. Ela é servidora da Defensoria, psicóloga de referência do nosso Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, e também na diretoria de pessoas, o nosso RH. E ela possui 8 anos de experiência como psicóloga da aviação com enfoque na investigação e prevenção de acidentes aéreos. Que currículo, hein, Marcela? Que legal! É um pouco diferente. Marcela, vamos começar então antes da defensoria, né? Psicologia de aviação. O que é isso, Marcela? Então, é a parte da psicologia que trabalha diretamente voltada para a aviação. Então, no caso, eu trabalhava muito voltada para a prevenção, né, como você comentou, e a investigação desses acidentes aeronáuticos, né. Eu trabalhava também bastante com controle de tráfego aéreo, e aí você faz desde o comecinho, desde a parte de seleção, de, enfim, de colocação de pessoal no lugar certo, de acompanhamento de pessoas que estão fazendo um estágio, até fazer investigação, treinamentos, né, e até fazer uma investigação para tentar chegar no final a encontrar mesmo, né, uma forma de evitar esses acidentes. Então, por exemplo, as investigações elas aconteciam para a gente identificar fatores, né, que poderiam influenciar naquele acidente para que não acontecesse novamente, no caso, fatores humanos, como a gente chamava, e no caso de prevenção, uma coisa mais preventiva, então a gente tinha, por exemplo, gerenciamento do risco, que era algo que a gente fazia antes da instalação, por exemplo, de um esquadrão de aviação, ou de um novo equipamento, ou de um novo sistema. Então tudo isso era feito antes e durante a instalação para fazer o acompanhamento, para evitar que essa instalação tivesse um impacto negativo na operação, né, que a gente estava realizando. Então era tudo feito com muito cuidado, o pessoal da aviação cuida muito para realmente, assim, eles têm uma visão do erro muito diferente da que a gente tem aqui, né, que o erro ele é uma forma de ajudar a prevenir novos problemas, que ele tem que ser investigado e não punido, né. Então assim, é muito, muito interessante, foi muito gratificante trabalhar com isso. E era na área militar? Como que era esse trabalho? Era militar? Isso, eu era militar da aeronáutica, né, tenente da aeronáutica, e durante esse tempo eu trabalhava tanto para a área militar quanto para a área civil, porque a aeronáutica, ela, em alguns órgãos, presta serviço para a comunidade civil. Então, por exemplo, controle de tráfego aéreo, você presta serviço para a aviação, né, aviação civil. E quando você trabalha com investigação também, você pode investigar tanto acidentes militares, né, quanto acidentes da aviação geral. Então, é isso que a gente acaba fazendo, a gente tem que estar sempre nessa interface, né? Então acontece tanto o que acontece dentro do quartel quanto acontece fora. Que interessante. E assim, como que foi essa mudança de carreira, né? De ir para uma área militar e aí vir para a defensoria, como que foi isso, assim, essa mudança? Então, eu prestei o concurso da defensoria, uma das minhas ideias, porque eu trabalhava em Manaus, né? Então uma das minhas ideias era ficar mais próximo da minha família. E aí eu prestei o concurso aqui, passei e acabei indo. E aí, isso foi em que ano? Eu entrei na defensoria em 2018. 2018, E aí, o que você começou fazendo aqui na defensoria? Você entrou fazendo o que exatamente, assim, na área? A primeira coisa que eu fiz foi mediação. Então, mediação de conflitos, né? E aí, o que é o foco da mediação? Ele é ajudar as pessoas a conversarem, né? O foco dentro da defensoria, pelo menos. Ajudar as pessoas a conversarem para elas chegarem a um acordo. Que esse acordo possa ser útil, né? Num processo, ou até mesmo, às vezes, resolver sem o processo mesmo, dependendo do caso. Então, uma coisa que a gente faz bastante em mediação é divórcio, por exemplo, guarda, alimentos de crianças, mas a gente também trabalhava na área civil, e aí a área civil é muita coisa. Então, desde uma dívida, até às vezes uma briga de vizinho,
algumas questões de herança, né, que são muito antigas, que vêm se enrolando, daí você faz um procedimento ali para tentar ajudar essa família a chegar a um acordo mais fácil. Então, assim, a gente vai trabalhando isso ao longo de um processo, muitas vezes a gente consegue resolver com uma conversa, né, em uma vez só, mas às vezes isso precisa de vários encontros para conseguir elaborar melhor, e é um trabalho bem interessante, é bem desgastante também, mas ele é muito interessante, ele te dá contato com pessoas, né, que realmente estão precisando de uma orientação, estão precisando de uma ajuda, estão precisando de um espaço neutro para conversar, em que elas consigam pensar, né, em formas diferentes de resolver aquilo que elas não vinham conseguindo resolver ao longo de ali meses, às vezes até muitos anos, né? E é esse espaço agradável. E é legal porque a gente vê que é um trabalho que, quando é bem feito, ele faz diferença, sabe? Então a gente não forçava acordo, por exemplo, as pessoas tinham total liberdade para falar que não queriam fazer um acordo, parar a qualquer momento. Então, assim, a gente sempre tentava deixar as pessoas ficarem o mais à vontade possível para que elas pudessem realmente, né, trabalharem as questões dela, discutirem se fosse necessário, né, a gente não falava que não era para discutir, é para discutir, aqui é um momento para discutir, mas discutir dentro de algumas regras, né, e aí a gente conseguiu muitos acordos interessantes, assim, muitos acordos legais. Eu acho que esse é um trabalho que vai direto para a população, né, e é legal a gente ver como ele é bacana, e a gente conseguiu um índice muito alto, assim, de acordos, algo em torno de 80% dos casos chegavam a acordos, então era bem bacana, assim. E muita gente se confunde, né, Marcela, a conciliação e a mediação. Você consegue explicar para as pessoas um pouco qual que é essa diferença, né, do mediador e do conciliador? Tá. O conciliador, ele tem uma característica mais diretiva, né, então ele vai ajudar as pessoas, vai dar orientações mais específicas, né? Então, assim, ele tem essa característica que ela é menos ele dá espaço para conversa, mas um pouco menos, ele tem um pouco mais esse objetivo do acordo mesmo, né? A mediação, ela tem esse espaço de conversa, né? Ela prioriza que as pessoas cheguem àquele acordo, mesmo que aquele acordo né, claro, a gente vai deixar fazer nada ilegal, mas mesmo que aquele acordo às vezes não seja assim exatamente o ideal, né? A gente tenta, claro, quando é muito injusto, a gente fala, não vou fazer esse acordo, porque, né? Mas às vezes de deixar realmente as pessoas conversarem e ter um pouco mais de autonomia. Então, assim, os dois são muito parecidos, e às vezes é difícil de você diferenciar um do outro, mas em geral a conciliação é um pouco mais diretiva mesmo. E o papel da psicologia dentro desse teu trabalho com a mediação? Ajudou, não ajudou? Acho que sim, né? Ajudou bastante. O pessoal falava que eu tinha muita paciência. Né? Então, eu acho que me ajudava a ter percepção do que as pessoas estavam sentindo, ouvir melhor, ter um ouvido assim, de ouvir para além daquilo que está sendo falado, conseguir identificar mais facilmente as necessidades daquelas pessoas para trazer isso para a conversa, sabe? Identificar também casos, por exemplo, de violência doméstica que poderiam ter aparecido lá. Então, isso me ajudava muito a conseguir aí fazer um manejo adequado, né? De, obviamente, não realizar acordo nesses casos, né? Mas de fazer um manejo adequado daquela situação, sabe? Eu acho que me ajudou bastante, assim, sabe? Sobretudo esse ouvir e esse poder colocar de uma forma que fosse mais humana mesmo. E você ficou nessa área durante muito tempo, fazendo mediação? Fiquei 6 anos fazendo mediação. Bastante tempo, caramba. E como que você chegou até o Nudem, Marcela? Que a gente contou aqui, né, pro pessoal, só relembrando, a Marcela também é psicóloga, referência do Nudem. Como que você chegou até o Nudem, né? Saindo do CEAN, né, que é o nosso centro de atendimento ali, pro Nudem. Então, na verdade, eu não saí do CEAN, eu comecei a trabalhar no Nudem desde 2019. Eu tinha, inclusive, enquanto eu fazia a mediação, eu fazia vários projetos, trabalhava em vários Paralelo, então. Paralelo. Que legal. Sim. Então, assim, durante esse período, em 2019, eu já comecei a fazer trabalhos específicos, ainda não tinha, né, a figura do colaborador, então eu fazia, né, colaborações, assim, fui me metendo, né, fui me oferecendo. Eu e a Cristiane, que é a nossa socióloga, né, a gente chegou lá se oferecendo e depois disso a gente não saiu nunca mais. E aí eu vinha fazendo esse trabalho. E o Nudem, eu já desenvolvia estudos sobre mulheres desde 2014, fora da defensoria,
tem artigo publicado em violência doméstica. Então, assim, a gente tem um trabalho, assim, muitas apresentações em eventos, sabe? Com essa questão das mulheres relacionada ao feminismo já muito forte. Então, quando eu cheguei aqui e vi que tinha um núcleo da mulher, meu olho brilhou, assim, eu queria muito ir para lá. E, enfim, continua sendo a minha menina dos olhos, né? Muito, muito bom estar trabalhando lá até hoje. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo trabalhos, tanto das necessidades identificadas pelas defensoras, quanto propostas que a gente foi fazendo a partir das nossas questões, e isso foi muito legal, assim, vem tendo contato, né, com a equipe do NUDEM, assim, há um tempo, e tem sido um trabalho muito, muito bacana. E a gente fala muito aqui, Marcela, da importância da equipe né, multidisciplinar. A gente, às vezes a população não entende direito o que faz a equipe multi, a importância da equipe multi, que a defensoria não é só a área de direito. Então, explica pra gente, Marcela, a importância mesmo da psicologia, do serviço social, né, desses profissionais e esse trabalho conjunto relacionado à área do direito também, né? O trabalho da equipe multidisciplinar aqui na defensoria, ela tem várias atuações, mas eu acredito que a coisa que é mais interessante são os trabalhos com questões grupais, assim. Então, a gente identifica alguma questão que vem acontecendo a um grupo de pessoas e aí a gente consegue dialogar com a rede de apoio, né? É óbvio que a gente faz encaminhamentos individuais e isso também vai ajudando a gente a entender o que está acontecendo, mas a gente consegue identificar problemas e consegue dialogar com essas instituições, diferente de um psicólogo, às vezes, que, enfim, que é sozinho na sua clínica, ou até mesmo às vezes está em redes que não tem tanto essa força de poder, né? Se der tudo errado, a gente pode entrar às vezes com um processo, né? Uma ação coletiva, mas muitas vezes a gente consegue fazer esse trabalho de atuação mais ampla, de prevenir esses problemas, né? Não só correr atrás daquilo que já aconteceu, mas tentar prevenir a longo prazo, para que não aconteça mais, né? Então, se a gente está tendo um problema ali com o abrigo, por exemplo, de tentar melhorar as condições daquele abrigo, né? De mudar, às vezes, não é nem as condições exatamente, mas a forma de trato, né? Ter um fluxo mais adequado, e tudo isso a gente identifica na conversa com os assistidos dentro da defensoria e junto com a equipe multidisciplinar, né? Além disso, isso ajuda também a ter um atendimento mais adequado, às vezes, né, quando são identificadas questões mais específicas. E a gente também pode produzir documentos que ajudem nesses processos ou nessas intervenções. E isso é bem legal, né? Porque a maioria dos advogados, por exemplo, né, pensando numa figura única, os escritórios não vai ter essa figura de uma pessoa especialista que vai poder dar esse suporte para ele, né, na hora que ele precisar. E aqui a gente tem essa alegria de ter uma equipe que é altamente especializada, que já tem experiência, que já tem um diálogo estabelecido, muito, né, qualificada, com o direito, e aí com isso a gente consegue fazer laudos, relatórios e documentos, né, bem adequados para isso, bem adequados para aquela situação. E além disso tem os projetos, né? Então a gente consegue fazer projetos de acordo com a necessidade, e isso é muito legal, projetos que talvez se fosse só o pessoal do direito não fossem pensados, né? E a gente vê também que às vezes a gente traz para o diálogo, né? Então às vezes o pessoal do direito primeiro quer tudo resolver no processo, a gente fala, não, vamos conversar, vamos ligar, vamos mandar um e-mail, vamos fazer um ofício, não deu certo, aí a gente, né, tenta entrar na justiça, vamos tentar preservar essa rede primeiro, né? E aí a gente consegue muitas vezes, às vezes funciona, às vezes não, mas a gente vem tentando, né, outras estratégias de abordagem, e eu acho que isso é um caminho muito legal, assim, e eu vejo que realmente a equipe técnica consegue pensar nessa prevenção, sabe? É importante, gente, é um trabalho muito, muito legal e muito importante. Marcele, vamos voltar um pouquinho para o NUDEM, né? Quais são alguns projetos que você trabalhou em conjunto, né, com servidores e defensores, né, no NUDEM, o Defensoria Sem Assédio, né, o formulário de violência obstétrica que a gente estava conversando antes de começar o podcast sobre. Conta pra gente um pouco desses projetos, assim, Marcela, que você ajudou ali a formular. Então, assim, tem alguns projetos, então, por exemplo, um deles foi a vedação de fazer mediação em caso de violência doméstica, né, que eu fiz junto com a doutora Lívia e com a Vanessa. A gente chegou até a publicar artigos sobre isso, então foi um trabalho bem importante, porque não era um consenso, as pessoas, na verdade, nunca tinham parado para pensar, eu acho, sobre isso. E aí,
A gente fez uma mobilização, eu fui atrás de artigos, né? Não tinha nada no Brasil, atrás de artigos internacionais, encontramos bastante coisa que deu pra gente, assim, uma base para propor isso na defensoria e, enfim, gerou bastante discussão, isso foi bem legal e acabou sendo aceito. Então, acho que é um projeto que foi bem bacana, curtinho, né? Mas que teve um impacto importante, assim, na forma de olhar para isso. E é legal porque hoje eu converso com o pessoal que está na ponta e muita gente fala assim, não, mas não pode. Claro que não, é óbvio que não pode, mas até pouco tempo atrás não era tão óbvio assim, sabe? Então, eu acho que foi uma discussão que teve um impacto positivo, assim, na forma como as pessoas olham para esse problema. A gente tem um projeto que foi um projeto de bem longo prazo, que é esse projeto do Defensoria Sem Assédio, né? Logo que eu entrei no Nudem, a gente começou logo olhando para isso, e foram questões assim, que elas foram crescendo. Então, vamos fazer uma pesquisa, depois assim, a gente podia conversar para tentar fazer uma legislação interna, depois a gente tem que estabelecer um fluxo, nossa, a gente precisa ter um lugar no site para recolher essas denúncias, e aí como é que a gente vai fazer isso? As pessoas não estão denunciando, como que a gente vai fazer para divulgar esse processo? Então, eu falo que é um trabalho assim de 5, 6 anos para chegar no que a gente faz hoje, que são as oficinas de divulgação mesmo, né, as oficinas de prevenção ao assédio. E ele tem sido um projeto muito gratificante, assim. E eu percebi, né, uma coisa que a gente percebeu conforme estava construindo isso, a gente levantou a bibliografia, que eu nunca tinha visto nenhum lugar que tinha optado por fazer esse tipo de coisa, fazer oficinas, para que as pessoas pudessem, né, para que oficinas pequenas, com poucas pessoas, nada de, vamos fazer uma oficina, mas na verdade é uma palestra, né, para promover esse diálogo e trazer as mulheres, né, para isso também, porque quando a gente foi fazendo, eu falei, eu não quero fazer palestra, porque eu acho que é muito informal, as pessoas vão, elas já sabem, a maioria das pessoas que trabalham aqui são do direito, né, eles já conhecem a legislação, já têm uma ideia de como funciona, vamos trazer elas para conversar mesmo, para a gente falar das nossas experiências, para a gente ir vendo como é o fluxo, para elas tirarem dúvidas, para se sentirem à vontade e para mostrar quem está por trás desse projeto, para que elas se sintam seguras em conversar, né, com a gente, caso elas precisem buscar alguém, que elas saibam quem está lá por elas, né. E como funciona, Marcela? Desculpa te atrapalhar. Na prática, assim, elas entram, é virtual, não é? Como que essas oficinas para as pessoas entenderem, né? A maioria das oficinas são virtuais, a gente coloca até 12 pessoas, a gente tem umas 8, assim, e são mulheres, né? Só mulheres. Só mulheres, então a ideia é fortalecer as mulheres e que essas mulheres, além de entrarem na conversa, que elas também sejam disseminadoras daquilo que elas ouviram, que elas se sintam fortalecidas a ponto de conseguir disseminar. Sim. E aí a gente faz uma conversa e vai apresentando, então, quais são os fluxos, como fazer denúncia, o que é um assédio, né? E a gente vai conversando a partir disso, apresentando algumas definições, algumas questões, falando um pouco sobre a condição da mulher no mercado de trabalho, né? E como que o assédio funciona para manutenção mesmo, né, do patriarcado, da gente sair na rua e ser, né, que o espaço público não é um espaço feito para as mulheres, então a gente sai na rua, é assediada, a gente vai para o espaço de trabalho, é assediada, como se sempre estivesse trazendo dificuldades para a gente permanecer nesses espaços, né, e fazendo com que a gente fique um pouco para trás mesmo em algumas questões. Uma questão que eu sempre falo nessas oficinas é que eu não quero mais trabalhar com sobreviventes, sabe? Toda mulher que eu converso tem uma história para contar. E então, assim, todas elas são sobreviventes dessa violência, né? Eu quero poder trabalhar com mulheres que tenham todo o seu potencial de desenvolvimento pleno, né? Que elas não tenham sido podadas em várias etapas da vida. Eu quero que essas mulheres, elas realmente possam se desenvolver e, enfim, né, serem brilhantes como elas são, e não que elas sejam vítimas de diversas violências ao longo da vida que vão tornando muito mais difícil né, esse permanecer, esse estar nesses ambientes e, enfim, que vai trazendo, né, tetos de vidro aí para a atuação delas. E
o resultado, né, na tua opinião, tem dado certo? Os resultados estão sendo positivos? Como que você recebe esses feedbacks das pessoas que participam, das mulheres que participam, né? Primeira coisa que a gente, antes de fazer as oficinas, a gente não tinha nenhuma denúncia. A gente começou a ter denúncias pelo canal. Claro que a gente gostaria de não ter nenhuma denúncia, porque não aconteceria assédio, mas a gente sabe que acontece e que é necessário dar um tratamento para isso que acontece, né? Então esse já é o primeiro ponto. O feedback das pessoas costuma ser muito bom. Então, assim, é muito legal poder conversar com elas. É uma troca muito gostosa, assim. E é uma oportunidade até da gente conhecer outras colegas, porque como a maioria deles é online, a gente acaba, né, tendo contato também com pessoas de defensorias de diversas cidades, enfim. Mas o feedback é muito bom. E você perguntou se era online ou presencial. Ela foi pensada para o formato online, mas hoje a gente já teve presencial e temos projetos de fazer mais, pelo menos, algumas presenciais, assim. Então a gente está variando aí de acordo com a possibilidade e necessidade das oficinas. Que bom. E dentro do Nudem também teve o formulário, né? Que a gente estava comentando que o formulário foi o final, né? Isso. Mas antes teve todo um trabalho de vocês ali no Nudem, né? Para que chegasse esse mais voltado às assistidas, né? As usuárias da defensoria, né? Como que foi para chegar no formulário de denúncia, Marcela? De violência obstétrica? De violência obstétrica, Bom, então assim, a gente começou esse projeto em 2020, né? A doutora Lívia me convidou para fazer alguns laudos, entrevistar algumas mulheres e fazer alguns laudos de mulheres que tinham sofrido violência obstétrica, para que a gente conseguisse, de alguma forma, criar jurisprudência, porque não tinha, né? Quase não tinham processos com relação a isso, né? E aí a gente fez esse trabalho, fez esse levantamento, a gente conseguiu com isso fazer um manual, Aline Pimentel, para, né, orientar como as pessoas, né, dentro da defensoria ou fora, podem fazer esse procedimento, né, elaborar esse processo, inclusive com dicas para o pessoal da psicologia também. Então a gente fez né, ficou bem bacana. A gente fez divulgações, e aí alguns lugares a gente começou a receber mais denúncias do que outros, e daí a gente foi olhar, né, os defensores chamarem. No caso, Francisco Beltrão foi uma cidade, né, e aquela região ali convidou a gente para compor comitês e ajudar em fazer um novo, né, uma nova visão, uma nova questão. E aí o movimento social lá muito forte foi atrás, e a gente conseguiu, né, a partir disso, pensar que os formulários iam ser importantes, né? E aí quem elaborou, eu fiz só uma revisão, mas quem elaborou os formulários foi a Camila e a doutora Mariana, né? E aí a partir disso a gente conseguiu coletar, a gente colocou, né, como um observatório mesmo, né? A defensoria tem esse observatório de violência obstétrica, onde é possível fazer essas denúncias, a mulher, né, colocar lá que ela sofreu, enfim, como foi. E a partir disso a gente começou a receber de várias partes do estado, e hoje a gente tem esse banco de dados, a gente consegue trabalhar em cima desses dados estatísticos, e a ideia é que eventualmente a gente consiga também dar algum suporte para algumas dessas mulheres que a gente perceba que tem questões jurídicas ali envolvidas, né? A gente também percebeu que o litoral do Paraná não tinha denúncias, mas a defensora ela falou, não, a gente está recebendo casos aqui, a gente está muito estranha essa situação. E aí a gente foi para lá e começou a conversar com os movimentos sociais. Eles também estavam muito mobilizados com relação a isso, e conseguimos fazer bem recentemente, inclusive, uma roda de conversa, né, tanto para fazer uma parte mais educativa, quanto para mobilizar elas para preencherem os formulários. E aí, assim, a gente tem tido uma mobilização muito interessante, sabe? Porque a gente percebe que as mulheres estão precisando, a gente vai conversar, triste, mas eu não conheci até agora nenhuma mulher que passou por um parto e falou assim, nossa, foi maravilhoso e perfeito, sabe? Quase sempre tem algum negocinho ali de violência no meio, né? E algumas são horrorosas, né? Acabam até em morte. Então, assim, a gente tem percebido que é um trabalho muito necessário. Até porque eu ia comentar, né, Marcela, que a violência obstétrica é uma violência de gênero, né, mas que as mulheres têm essa dificuldade de identificar, né, desde um médico, uma enfermeira, qualquer profissional de saúde que fale, né,
fica quieta, né? Isso é frescura, né? É fácil a gente conversar com uma mulher que já teve algum filho que fala sobre isso, né? Minha própria mãe, ela já sofreu várias violências, mas ela não sabe que isso era uma violência obstétrica, né? Então, é um assunto urgente também que as pessoas precisam inicialmente identificar, né, Marcelo? O que é a violência obstétrica, né? Sim. E aí, assim, tanto que as conversas são muito difíceis. Sim. Porque você começa a falar e elas, peraí, eu passei violência. E aí aquilo que estava escondido, ele começa, né, a mexe de novo, né? E a gente percebe que mexe muito e que é muito, assim, generalizado. Né, infelizmente, e não só médicos e enfermeiras que fazem, às vezes a recepcionista do hospital que fica dando um monte de formulário, que impede o acompanhante de entrar junto, sabe? Enfim, a gente tem, assim, muitos profissionais envolvidos, o treinamento para isso tem que ser feito com todo mundo, não só com médicos e enfermeiras, e tem uma cultura mesmo que precisa ser mudada, sabe? Infelizmente, assim, o Conselho Federal de Medicina, né, já fez uma nota falando que o problema é que o termo violência obstétrica deveria ser abolido porque ele interfere na confiança do profissional com o paciente dele, quando na verdade o que interfere na confiança é a própria violência, né? Então, assim, a gente ainda... A classe médica, né, não como um todo, mas, né, a gente tem uma parte importante que tem poder aí da classe médica que é muito resistente a essa reflexão. E realmente, assim, é muita coisa que é só não fazer, sabe? É muito simples, assim, não é? E aí eles são resistentes, a gente, enfim, é um exercício de poder aí sobre aquela mulher que eles não querem abrir mão, aparentemente, porque tem coisas que são muito simples, sabe? Que poderiam ser facilmente mudadas, assim. E, então, assim, esse trabalho é importante, ele é um trabalho educativo para as duas pontas, né? A gente busca aí orientar as duas pontas. Junto aos hospitais, a gente pede estabelecimento de fluxos e, enfim, a gente vem trabalhando aí tem um tempinho já e eu acho que tem muito para caminhar ainda, muito, infelizmente, assim, né? Mas é um primeiro passo, uma mudança, porque a gente, sei lá, até 15 anos atrás, a gente não ouvia falar em violência obstétrica, né? Esse termo, inclusive, é um termo que é meio novo, assim. Então, a gente está realmente construindo um caminho, assim. E tem sido muito interessante, muito dolorido, mas tem as suas gratificações também. Eu vou aqui apontar, a gente está falando do formulário, gente, mas se você conhece, né, alguma mulher que já passou por essa situação de violência obstétrica, a gente vai deixar o link aqui, tá? Para você acessar o formulário que a gente está conversando aqui sobre ele, tá? É totalmente sigiloso, né, Marcela? A mulher pode se sentir segura para fazer a sua denúncia, né? Sim, totalmente sigiloso. E no primeiro momento ele é justamente para esse banco de dados, para a gente conseguir propor políticas públicas e fluxos melhores de atuação. Mas a ideia é que ao longo do processo a gente também talvez consiga, né, fazer orientações jurídicas para algumas mulheres nesse sentido. A gente está vendo aí como que a gente vai atuar ainda, mas essa é a ideia do próximo passo, quem sabe conseguir dar conta de alguns casos, né? Por enquanto a gente está fazendo esse levantamento para justamente a gente conseguir ter uma ideia. Caso a mulher queira hoje um atendimento específico para o seu caso, ela pode procurar a defensoria da sua região, que aí ela vai ter um atendimento normal, né? Como os outros casos que a defensoria atende. Sim, perfeito. Bom, Marcela, a gente falou aqui de um tema denso, né? Que infelizmente a gente não queria estar falando, mas é uma das atuações da defensoria, né? E depois do Nudem, Marcela, depois não, paralelamente, né? Ao Nudem, você veio para o RH. Como que foi isso? Tinha bastante tempo já que o Daniel queria me trazer para o RH, porque eu tinha uma experiência anterior já com psicologia organizacional. E aí a gente vinha conversando e eu tava assim, não sei porque eu gosto tanto do atendimento, né? Mas daí eu falei, quer saber, tô precisando mudar de área. E aí foi muito legal. Eu vim para RH para trabalhar com alguns projetos. Então, no primeiro momento, a gente está trabalhando com um projeto para a integração das pessoas novas que chegam na defensoria, como se fosse um curso mesmo, né? Voltado para esse primeiro momento, né? Mas que não fosse um curso que voltasse assim, vou aprender essa ferramenta, né? Apesar de ter algumas coisas assim, mas que
entender o que é essa instituição que eu estou entrando, o que ela faz, como que ela atua, né, que áreas que ela vai, enfim, para que a pessoa consiga realmente entrar aqui entendendo esse lugar, né, tão especial, com valores tão nobres, né, que a gente trabalha. Então a gente gostaria que as pessoas tivessem esse momento de integração mesmo, de conhecer, enfim, e que já fossem também recepcionadas, claro, com algumas informações que vão ajudar elas, né, na vida burocrática aqui dentro, né, e aí sim, alguns treinamentos, né, específicos voltados para o trabalho que cada um vai atuar, mas a ideia central é essa, é apresentar essa instituição tão bonita que a gente trabalha. Legal. Marcela, você aí tem bastante tempo de defensoria, né, e ao longo desses anos de defensoria, né, você já teve muito contato com assistidos, com profissionais de várias áreas. O que você mais aprendeu aqui, trabalhando na defensoria, para a sua vida pessoal e também para a sua vida profissional, né? Sim. Eu acho que uma das questões que eu mais vejo é o quanto as pessoas são diversas, né? E o quanto é legal ver as formas, estratégias que elas encontram dentro da vida delas para lidar com as dificuldades, né, e os caminhos que elas vão enfrentando, assim, e é muito interessante isso, assim, às vezes é muito dolorido, mas é muito legal ver como as pessoas são, elas têm garra, sabe, elas têm criatividade, elas acham caminhos, você fala, gente, como é que essa pessoa dá conta disso, sabe, e ela tá lá dando conta daquilo, às vezes também não tá dando conta, mas como que ela, né, dentro desse não dar conta, como que ela construiu a vida dela, e isso é muito legal e muito interessante, assim, é uma coisa que eu acho que é para levar para toda a vida mesmo, né? Esse conseguir observar e ver isso, como a defensoria ela dá essa possibilidade de você trabalhar com pessoas muito diversas, né? Muito diferentes. E com o trabalho da psicologia, muitas vezes você entra um pouco na intimidade delas também. Então a gente consegue ver aí um pouco mais esse colorido que tem na vida delas, sabe? E Marcela, eu acho que essa pergunta que todo psicólogo recebe, né? Como você consegue diferenciar o atendimento do pessoal, essa barreira, você consegue criar? Porque eu sempre falo, né? A gente está no administrativo, né? Nós da comunicação. Mas a gente conversa com os assistidos, né? A gente entrevista, conversa com eles. Só que quem está atendendo tem um contato muito mais profundo, porque você se envolve no caso, você tá ali com a pessoa, né, ouvindo e querendo ajudar e tem um senso de responsabilidade também, né, sobre a vida daquela pessoa. Como que difere isso dentro da psicologia, assim? Como que você consegue ter essa divisão, assim, sobrecarrega, não? Como que é isso? A gente tenta sempre olhar para aquilo que é possível fazer com as ferramentas que a gente tem, né? E aí, isso que ajuda a gente um pouco a pensar de uma forma mais racional, digamos assim. Mas a gente é um ser humano. E como ser humano não tem como não ser tocado, assim, né? E eu acho que o trabalho da psicologia, ele tem muito disso. Ele não é um atendimento, assim, vou vender uma roupa para você, sabe? Ele é um atendimento que implica em você estar inteiro ali, né? Como um ser humano, um trabalho de um ser humano para outro ser humano. E isso, eu acho que isso vai sim afetando a gente, não tem como afetar. Mas claro, é isso, a gente tenta dentro do possível usar o racional para resolver as questões, e aí o que pega, o que é positivo e tranquilo, né? A gente leva para a vida. E o que é mais complicado, a gente, né, vai numa terapia, faz uma caminhada para refrescar a cabeça. O psicólogo faz terapia também, né, Marcela? Faz terapia, com certeza. E conversa com os colegas para tentar debater, que é o que ajuda muito. E também isso é legal de ter uma equipe, sabe? É que você pode trocar, né, as impressões, os casos. Então, trabalho, às vezes, numa clínica muito solitária, que não. Que a gente tem uma equipe que a gente pode, né, fazer uma supervisão mesmo, né, uma intervisão, assim, olha, tô com um caso assim, o que você acha, para onde a gente vai, sabe, isso é muito rico e ajuda a gente também a elaborar melhor algumas questões e tem sido, assim, um trabalho difícil, ele tem um desgaste, às vezes a gente tem que segurar o freio de mão, ainda mais eu que, né, quero atuar em tudo que é lugar, tenho, assim, atuo dentro da defensoria, trabalhei em vários projetos, já em vários setores, mas às vezes a gente consegue, assim, sabe, né, não, aqui eu vou tentar resolver o máximo que eu consigo aqui, o meu limite, não dá mais, sabe?
Bom, gente, então finalizamos mais um episódio do DefCast. Não deixe de nos acompanhar aqui e seguir a gente no Instagram, @Defensoria Pública PR. Muito obrigada, Marcela. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, Thaís, a equipe, todo mundo que está trabalhando aqui. Parabéns pelo trabalho. Eu adoro podcast, então eu sou muito suspeita. E que legal, que bom ter vindo aqui poder compartilhar com vocês um pouco desse caminho que a gente desenvolveu aqui. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Isso aí, gente. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.